Alex, exemplo de superação aqui no Cruzeiro. Chegou odiado por todo mundo e um pouco mais de um ano se tornou um dos, se não o maior, camisa 10 da história do Cruzeiro. Vamos conferir então alguns trechos do Alex lá na entrevista do canal do Benja. Sem antes você curtir aí o vídeo. Deixa seu like aí se você gostava do Alex jogando pelo Cruzeiro. Curte aí, espalha esse vídeo com os seus amigos aí, manda pra geral aí nos grupos de WhatsApp do Cruzeiro e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Bora lá? Aposta grátis na Champions é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, onde você ganha o bônus para apostar nos jogos e caso sua aposta seja ganha, você saca sem BO algum. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. O clássico Fenerbahçe e Galatasaray ou Fenerbahçe Beşiktaş é o mais foda que você já jogou? É realmente diferente dos que você jogou aqui, Cruzeiro e Galo... Corinthians, Palmeiras, o que acontece aqui no Brasil é o seguinte, eu joguei Cruzeiro e Atlético, que é espetacular, só que Cruzeiro e Atlético, quem tá no Rio Grande do Sul não tá nem aí pra esse jogo. Ele é regional ali. Ele é um clássico estadual. Então, por exemplo, eu joguei, talvez eu tenha jogado os principais Palmeiras e Corinthians da história, que foram aqueles dois de 99 e 2000. Ali talvez o Brasil tenha parado para olhar, porque era um clássico da Libertadores. Mas no meio do caminho você encontra um São Paulo e Corinthians, um São Paulo e Palmeiras. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem uma discussão sobre o Grenal, que o Grenal é lindíssimo. Realmente é, pro povo gaúcho. O cara na Bahia não está preocupado com o Grenal, o cara está preocupado com o Bavi. O que acontece na Turquia é o seguinte, que quando vai encontrar Galatasaray e Fenerbahçe, o país está preocupado com o que acontece ali. E quando a gente fala do país, você leva isso para a Alemanha, você leva isso pro norte da Europa, você leva isso para os Estados Unidos, onde tem muito turco. Porque aí nós vamos pegar a cada 10 turcos, nesse jogo aí, Fenerbahçe e Galatasaray, no mínimo 7 pessoas estão envolvidas nesse jogo. Então acho que essa é a diferença maior para quando a gente traz para o Brasil. Então Palmeiras e Corinthians é muito grande, só que no meio disso tem um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco. E lá não tem. Lá tem 3 grandes clubes, que é o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş. Então, disso transforma o clássico num clássico nacional. Coisa que aqui no Brasil, o clássico regionalizado ele é muito mais fortalecido. Mas qual que era o mais pegado? O mais pegado é Galatasaray, o mais histórico, considerado maior é Galatasaray e Fenerbahçe. E, por exemplo, você... E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Qualquer um com o Zico, eu prefiro o Zico. Eu também, qualquer um. Ô Alex, a gente pode falar, por exemplo, você tem uma história espetacular no Cruzeiro. Aquele ano de 2003 é surreal. A história toda no Fenerbahçe é surreal. E a tua história no Palmeiras é surreal. Mas, estou errado? Tecnicamente, o melhor time que você jogou na vida foi aquele Palmeiras de 99 e 2000? Se você olhar os jogadores, sim. Aquele é o melhor time que você jogou? Com certeza. Se você olhar os jogadores que nós tínhamos... Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando as pessoas me perguntam da diferença de 2003 para a diferença de 99. Em 99 eu era um menino, chegando, sendo introduzido no meio daquelas feras todas. Em 2003 eu já tinha vivenciado toda uma experiência de passagem pelo próprio Palmeiras, chegada à seleção brasileira, eu era mais velho. E a maneira como os treinadores conduziam os dois times alterava a forma do jogo acontecer. Que quem conhece o Felipe, quem conhece o Vanderlei, sabe que os dois são super campeões, mas eles enxergam o jogo de maneira diferente. Mas se nós olharmos peça por peça, jogador por jogador, Palmeiras de 99 não é indiscutível. E o que acontece com o Cruzeiro de 2003? Era um time de meninos, que depois esses meninos viraram homens de carreiras espetaculares. Então, eu posso te dar um exemplo. O lateral direito do Palmeiras era o Arce. Já era um Arce consagrado pelo Cerro Porteño, pelo Grêmio, pela seleção do Paraguai. O lateral direito do Cruzeiro era o Maurinho, que tinha surgido no Santos um ano antes e vai para o Cruzeiro e depois não teve uma carreira como teve o Arce. O reserva do Maurinho era o Maico, que depois vira o Maico. Mas é o Maico em 2003 com 21, 22 anos.
E depois vira o marco de seleção brasileira, de futebol europeu. Mas assim, se nós olharmos jogador por jogador, o Palmeiras de 99 não cabe discussão. Cara, você tem uma história do Cruzeiro que é espetacular. Porque você já tinha passado pelo Cruzeiro antes. Tem muita gente que não lembra, mas o Alex já tinha passado pelo Cruzeiro. Fui no Cruzeiro em 2001. Em 2001. E não foi legal. Não, é que assim, eu chego em 2001, depois da Copa América da Colômbia, através de uma liminar da Justiça do Trabalho. Então, eu jogo pouco, porque eu estava numa briga com a Parmalat por direitos financeiros que eu tinha. Então, eu jogava com uma liminar e a Parmalat caçava a minha liminar. Então, várias vezes eu tinha que estar nessa. Então, muitas vezes que eu tinha que estar treinando, eu estava em tribunais ou em Curitiba ou em Brasília. Audiências. Ou às vezes aqui em São Paulo. Então isso me prejudicou na hora de estar desempenhando no campo. Tanto que eu jogo acho que 15 jogos em 2001. E quando acaba 2001, no final de 2001, o Marco Aurélio, que era o treinador, e os Perrelas, que eram os diretores, eles decidem que eu não recomeço 2002. E sou dispensado, sou mandado embora. Em setembro de 2002, quando eu já tinha decidido a história com o Parma e retorno da Itália para o Brasil, o Vanderlei está no Cruzeiro, tudo tinha mudado, e o Vanderlei pede a minha contratação. Ninguém quer, só o Vanderlei e a comissão que quer. Tinha jogadores que não queriam, porque o ano antes realmente tinha sido ruim. E o Vanderlei banca, aí eu volto para o Cruzeiro e em 2003 acontece. E quando você chega no aeroporto? Essa história é maravilhosa. O cara é meu amigo hoje. Quando você chega no aeroporto, eu acho que é você e sua esposa, se eu não me engano. Eu e minha mulher desceu. É verdade que aí foi um motorista. Foi o motorista que era o mesmo motorista do ano anterior. Não, ele liga para o supervisor, para o seu Beneci Queiroz, e falou: tô aqui com o Alex, leva ele para onde? O seu Beneci deve ter falado: traz para Toca que o Vanderlei quer conversar com ele. Aí ele fala: então, tomara que ele venha e jogue, né, no hobby, como roubou meses atrás. E eu no banco de trás. Mas ele falou para você ouvir. Não sei se ele falou para eu ouvir ou se era uma conversa dele com o seu Beneci, mas era uma conversa corriqueira. Porque tem uma outra coisa. Eu vou para a Toca da Raposa, converso com o Vanderlei conversa com a minha esposa e nós vamos embora. No dia seguinte, nós voltamos na Toca. Por que ele conversou com a tua esposa? Porque ninguém queria voltar pro Cruzeiro. Nem eu, nem minha mulher, nem ninguém queria voltar pro Cruzeiro. Eu tinha sido mandado embora 9 meses antes, pela mesma diretoria. Tua mulher foi puta da vida? Cara, puta da vida não, porque na verdade ela confiava muito no Vanderlei, né? No trabalho do Vanderlei, porque o Vanderlei era um cara que desde Curitiba sempre gostou de mim, sempre tentou me levar para onde ele estava. E naquele período do Cruzeiro ele apostou de novo, porque era evidente que ninguém me queria, só ele que queria. Ele e a comissão técnica dele ali, o restante ninguém mais queria. E nessa eu vou para a Toca no dia seguinte, e quando eu volto pro hotel onde a gente estava hospedado, ela me mostra uma lista de programas de televisão, essas rodas que tem na hora do almoço, ó, esse falou isso. Tua mulher botou, falou guarda. É um jeito que você tem de... Os caras te jantando. Nossa, mas assim, sabe essas pesquisas de televisão? 90% de desaprovação de reprovação da contratação, que eu não devia... Mas você absorvia? O jogador absorve ou não? Porque o jogador fala, eu não vejo, dane-se. O jogador não vê. Mas o entorno vê. Mas chega. Chega pro jogador, tem pai, tem mãe, tem namorado, tem esposa, tem filho, chega. Mas assim, no meu período, e hoje mesmo, passado, 30 anos, eu sei exatamente as críticas que eu sofri. As que foram legais, as que foram educadas. Quais as que foram as legais e educadas? Tiveram várias pejorativas, tiveram várias. Não, o legal é o seguinte, cara, o Alex não fez um bom jogo, não se movimentou bem, não saiu da marcação, hoje não fez uma boa partida, beleza. E quais eram as pejorativas? Várias, que eu não dormia, que eu dormia em campo, que eu era um jogador vagabundo. E relacionar o meu nome ao nome do ansiolítico, esse tipo de coisa pro jogador é duro. Só que assim, hoje muito se fala disso, né, da saúde mental do atleta e tal, naquele período esquece, tem saúde mental. Saúde mental era acordar no dia seguinte e toma na lomba e vai de novo. Então você chega, por exemplo, em BH, todo mundo querendo te matar. Acho que você não podia nem sair para jantar na rua que ia te xingar. Xingavam. O meu sentimento era o seguinte, eu tinha muita raiva, dos Perrelas. Muita raiva.
Dos irmãos Dos Zezé e do Alvimar, porque foram eles que me mandaram embora. Mas não era eles que te contrataram de novo? Não era eles que precisavam? Eles só inverteram, né? O Zezé era quando eu sou mandado embora, o Zezé é o presidente, o Alvimar é o diretor. Quando eu volto, o Alvimar é o presidente, o Zezé é o diretor. Mas aí quando você chega e tem que assinar o contrato, como é que é? Não assino com eles. Assino com o diretor de futebol, que era o Eduardo Maluf. Eu vou ver os perrelas tipo um mês depois. Porque, por exemplo, presidente de clube, dependendo da figura do presidente de clube, talvez você nunca veja. Eu, por exemplo, eu joguei 4, 5 anos no Palmeiras, eu devo ter visto o Mustafa 5 vezes. Quer dizer, mas deixa eu te falar, você confiou muito no Vanderlei, né? 100%. O Perrela, você não podia te ver na frente, nem você ver eles, que é o presidente do... Sim. Eles eram os donos do Cruzeiro, sim, vai. Sim. A torcida do Cruzeiro não podia te ver na frente. Sim. Tinha jogador que não podia te ver na frente. Então, mas era peitou tudo era fácil, por exemplo, o jogador era fácil e o torcedor era fácil. Só fazer porque era só ir para dentro do campo, trabalhar e efetuar as coisas da melhor maneira possível, que isso se revertia. É óbvio, precisava de mim e precisava da confiança da comissão técnica. A confiança da comissão técnica era 100% que o Vanderlei bancou. O Vanderlei deixava isso claro. Se ele não jogar, você pode descontar do meu salário que eu pago ele. O Vanderlei apostou mais em mim do que eu no Vanderlei. É óbvio que eu apostei no Vanderlei, mas eu acredito que a aposta maior tenha sido dele. E com os Perrelas era mais difícil, por quê? Porque eu sabia que num dado momento aquilo ia virar. Então, por exemplo, tem um jogo Cruzeiro e Atlético, foi 4-2 para nós, eu fiz 2 gols e dei o passe para os outros 2. No vestiário, os 2 estão... Só que eu passo direto. Eu abraço todo mundo no vestiário e por eles eu passo direto, porque a raiva que eu tinha era uma coisa muito grande. Isso foi diminuindo ao longo do tempo, porque eu via que não fazia bem para mim. E que também eu pensava o seguinte, os caras tomaram essa decisão meses atrás pelas razões deles. Não vamos manter isso para sempre, não vale a pena. Mas na chegada, sim, na chegada era... O Dom Corleone falava, não é nada pessoal, são só negócios. É, mais ou menos isso. Mais ou menos dessa forma. Mas foi diminuindo ao passar dos anos. Alex, quando você começou a virar Deus lá? Em BH? Quando que começou a virar o ódio e idolatria? Cara, eu acho que roda nesse primeiro jogo que eu falei, no 4-2 no Atlético. Porque com a torcida nós fomos jogar em Nova Lima, contra o Vila Nova. Um jogo difícil, complicado, o campo apertadinho, o campo muito ruim, o gramado muito ruim. E eu faço um gol de muita técnica. Eu finto o zagueiro, a bola meio que dá uma escapada, eu dou uma cavada, faço um gol muito bonito. E normalmente, quem acompanhou minha carreira, eu comemorava bastante os gols, mas eu comemorava dentro do campo. Nesse dia eu meti um neto no Pacaembu, mais ou menos em 90, fui no Alambrado e tal. E tinha um diretor no Cruzeiro chamado Seu Fausto. Ele fazia um papel de transição entre base e principal. Então ele sempre estava lá. E ele sempre tentando ponderar as coisas, ele falava, não, um dia você vai entender o sentimento do cruzeirense. Uma hora isso vai chegar, você foi palestrino com o Palmeiras, isso vai chegar para você. E nesse dia que eu fiz o gol e subi no Alambrado, quando acaba o jogo, ele fala para mim, eu acho que começa a quebrar essa história de uma distância entre você e os torcedores. Então ali começa, vem o jogo do Atlético Mineiro, a gente ganha 4-2, a minha participação é efetiva, vai para a Copa do Brasil, eu faço o gol no Maracanã da final, vamos no Mineirão, nós ganhamos 3-1, os 3 passes dos gols foram meus, e vai no Brasileiro, eu jogava bem toda semana. Não tem um jogo ruim meu no Cruzeiro em 2003. Não, mas acho que não tem um jogo ruin do Cruzeiro aquele ano. Tem. Não, pode falar, porque aquele ano do Cruzeiro foi brincadeira. Nós perdemos 8 vezes. Foi 103 gols, né? Isso. Foram 100 pontos e 103 gols. E aí você virou Deus em BH. Então, mas aí tem umas coisas que vêm a meu favor também, né? Porque, por exemplo, o pessoal de 66, Dirceu Lopes, Piazza, essa rapaziada aqui, eles eram famosos e tinham ganho em cima do Santos. Desde o início, eles me protegeram. Então, quando tinha aquela coisa, não deve ser contratado e tal, a imprensa ia nesses casos, dá tempo pro cara, deixa o cara trabalhar, ele vai dar o retorno. Então, essa rapaziada também cuidou de mim quando eu estava mal. Aí comigo, aquilo que eu falei, quando você devolve no campo, isso vai se transformando. E aí foi embora. E aí o nosso time fez um ano maravilhoso, eu individualmente fiz um ano fantástico, a coisa aconteceu. Ô Alex, em termos de treinador que você teve na vida, o Vanderlei foi o cara? Disparado. Disparado.
Porque quando o Vanderlei foi no passado pro Corinthians, tudo bem, são outras épocas, eu cansei de falar, eu falei assim, eu acho que tá faltando um pouco de respeito com o Vanderlei. Acho que uma parte da mídia, ela falta com respeito com o Vanderlei, tá? Eu acho que tem termos e coisas que você não eu acho feio falar. Então, você fala uma pessoa, o cara é ultrapassado. Eu sempre achei que tinha que respeitar o Vanderlei. Por quê? Porque eu falo o seguinte, cada 10 ex-jogadores que eu entrevistei, nível você, esses caras igual você aí do primeiro escalão, 9 falam que o Vanderlei foi o melhor de todos. Se pegar o pessoal da minha geração... O Rivaldo, perguntei. Se pegar o pessoal da minha geração, o que jogou aí, sei lá, entre 90, quando o Vanderlei surge aí no Bragantino, até o título do Santos, mais ou menos, quando o Vanderlei bate no Real Madrid, vai ter um bom percentual falando a respeito do Vanderlei. Só que o que eu acho que mudou bastante nesse sentido? Nós temos que lembrar o seguinte, o Vanderlei hoje é um senhor de 72 anos, mais ou menos. Nós temos que tirar aí uns 25 anos para trás. Era um Vanderlei cheio de energia, com 50 e poucos anos, um Vanderlei super respeitado por todos, por atletas, por dirigentes, pelo pessoal da imprensa. E quando vieram esses termos, e não foi só o Vanderlei que ouviu, o próprio Felipe ouviu. O próprio Filipão ouvia que dessa coisa do ultrapassado, que não serve mais, que não consegue trabalhar com essa geração. Eu olhando, ouvindo, eu ficava pensando, baseado em que você faz uma crítica como essa? É óbvio que são trabalhos diferentes, são atletas diferentes, são pedidos diferentes, maneira de se comunicar diferentes, mas a história do cara é intocável. A dele, a do Filipão, a de outros treinadores, de Paulo Autuori, de outros treinadores dessa geração, que muitas vezes o termo ultrapassado é dito por gente que não vê um treino faz 10 anos. Então eu ouço várias vezes o pessoal da imprensa falar assim, por que na Europa? O cara nunca foi na Europa. O cara nunca viu um treino na Europa. Porque tem coisas que na bola que pertencem ao campo e não pertencem ao treinador, pertencem ao jogador de futebol. E muitas vezes o jogador de futebol da minha geração é um jogador de futebol totalmente diferente da geração de hoje. E hoje é imputado ao treinador muitas coisas que não são dele. Mas infelizmente são imputadas ao treinador. E eu acho que após a Copa de 14, no qual a figura do Filipão ficou muito grande, o Filipão carrega com ele essa geração de treinadores e carrega com ele esse tipo de crítica que acabou acontecendo. É isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí do Alex falando do Cruzeiro. Deixa essa curtida no vídeo. Deixa o seu like que ajuda demais. Compartilha com os amigos dos grupos de WhatsApp. Se inscreve aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Valeu, falou, fui! Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.